nosso Deus. Vamos, irmãos, em Jonas capítulo 2. Então nós vamos ler o capítulo 2. Eu quero já informá-lo que o capítulo 2 é uma oração que Jonas está fazendo no ventre do peixe. É uma oração. E essa oração, ela contém várias partes de vários salmos. É como se fosse uma litania. O que é uma litania? É um ajuntamento de salmos que a gente pode fazer. É muito usado nas liturgias que nós temos, que nós praticamos, escrita, quando nós fazemos um conglomerado de vários textos. E a oração de Jonas é um ajuntamento de vários textos. Ele fala o Salmo 120, fala sobre o Salmo 121, Salmo 120, verso 3, Salmo 69, 2, o Salmo de número 30, verso 3, o Salmos 88, que nós lemos aqui, o Salmo 50, verso 14. Então, a oração de Jonas é como se fosse um ajuntamento de todo esse conteúdo de oração ou de textos que foram escritos pelos Salmos, tá bom? Então nós vamos ler juntos, os irmãos que estão aqui, mesmo assentados, leiam comigo, capítulo de número 2, todo ele até o verso 10. Os irmãos que estão em casa também, estejam também participando desse momento de leitura bíblica. Leiamos. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram à minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correntes sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até o verso de número 10. Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez. Ministra, Deus, aos teus servos e à minha vida essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje cedo falamos sobre o retrocesso de Jonas. Jonas é o profeta que está retrocedendo, visto o desafio que Deus lhe deu para pregar a cidade de Nínive. Lembrando que Nínive era uma cidade pagã, e a malícia da cidade de Nínive havia subido até Deus, e Deus, muito irado com aquela circunstância, anunciou uma sentença e conclamou o profeta Jonas para ser o porta-voz de uma mensagem àquele povo, àquela cidade. Lembrando que Jonas, quando recebe a palavra do Senhor, está na região de Jerusalém, e aí quando ele recebe a palavra e contrariado ao que Deus tinha para declarar a cidade de Nínive, Jonas vai para Jope, 55 quilômetros de onde ele estava, e depois ele pega uma embarcação em direção à Espanha. A Espanha ficava a cerca de 4.500 quilômetros de distância, sendo que Deus estava mandando Jonas para uma região de quase 2.500 quilômetros, para a região do Irã, como se fosse o Irã nos dias de hoje. Então,
para cá 2.500, para lá 4.500. Então ele pega embarcação, ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, para a Espanha. E é nesse contexto, irmãos, que, contrariado ao que Deus havia estabelecido com a sua vida, Jonas é esse profeta que Deus havia confiado uma mensagem, uma palavra, e Jonas, contrariado com isso, toma direção à cidade de Tarsis. E a gente sabe que não temos como fugir dos propósitos de Deus. Hoje cedo, quem estava aqui pôde ouvir que o retrocesso de Jonas era um retrocesso porque Jonas estava fugindo do plano de Deus para a vida dele. E como nós não temos como fugir dos planos de Deus, você se lembra quando a Bíblia diz assim, acerca do apóstolo Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Porque, de alguma forma, Paulo estava tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho por meio daqueles cristãos do primeiro século, mas ao invés de entender e receber a mensagem, Paulo ia contra o Evangelho, perseguia, matava e consentia na morte daqueles cristãos. E é por isso que quando ele está em caminho de Damasco, ele ouve a voz, e a voz era de Jesus, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Quem és tu? E o próprio Cristo diz: eu sou o Cristo a quem você persegue. À medida que Saulo perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo, perseguindo a própria palavra, perseguindo a mensagem. E é nesse contexto, irmãos, que Jonas está agindo também como que se tivesse condições de lutar contra a vontade e contra os propósitos de Deus. E é nessa hora, irmãos, que nós temos esse profeta tomando a decisão: não vou fazer o que Deus quer. E a minha escolha, a minha decisão é ir contrária à vontade de Deus. A minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Jonas é esse, portanto, que compra uma passagem pensadamente, que entra numa embarcação pensadamente e que agora vai para os porões daquele navio. E naquele navio, onde Jonas estava pensando ser ele uma oportunidade de fugir da presença de Deus, contrariando inclusive aquilo que nós aprendemos no Salmo de número 139, para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, lá estás, se faço a minha cama, se vou até as asas da alvorada, lá estás também, porque a tua mão lá há de me guiar. Jonas é esse irmãos, que está de alguma forma tentando fugir de um Deus que tem como atributo a onipresença, a onisciência e a onipotência. E agora, irmãos, Jonas é esse que está no ventre do peixe, porque a carga do navio foi sendo dispensada, muita angústia naquele momento em que os marinheiros estão ali. Jonas é questionado acerca do fato de que, se ele era um servo de Deus, por que estava acontecendo aquilo? Se o Deus dele era bom, por que ele estava tendo medo e fugindo de Deus? Jonas é esse, irmãos, que está totalmente averso àquilo que na verdade, é natural na vida de alguém que conhece a Deus, que sabe quem é Deus. E é nesse sentido que eu gostaria de lhe dirigir uma pergunta, na perspectiva de que você traga à memória algum momento da sua história de vida, você que está aqui conosco, você que está em casa. Você se lembra daquela última oração que você fez e que foi crucial para mudar completamente a sua vida? Você se lembra quando você orou e Deus trouxe uma direção sobre você, num momento de crise, de angústia, de sofrimento, de dor? Amados, eu vejo exatamente essa condição na vida de Jonas. E o agravante aqui é que quando eu faço essa pergunta, eu tenho a perspectiva de que você estava bem com Deus, mas os seus problemas não estavam bem. A sua vida não estava bem, mas a sua relação com Deus era boa. Aqui eu tenho, no capítulo 2, um profeta desobediente. É um crente desobediente. É um servo do Senhor desobediente. E nessa desobediência, ele não tem outro recurso senão clamar, senão orar, senão recorrer a Deus,
se não buscar a Deus no momento de angústia e de sofrimento? E é exatamente, irmãos, esse conteúdo que nós precisamos observar nesse texto do capítulo 2. Interessante, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, que Jonas está numa escalada descendente, porque lá no capítulo de número 1, verso de número 3, fala assim que Jonas desce a Jope. É fato que esse descer a Jope tem a ver com o fato de que nós temos uma questão de altitude. Eu não sei quantos mil metros que Belo Horizonte está acima do nível do mar. Alguém sabe aqui? Alguém sabe? Eu sei que a minha cidade, Juiz de Fora, está 927 metros acima do nível do mar. Mas quando fala de descer, é exatamente essa questão. Onde ele precisava de descer a Jope, essa ideia real acerca do fato de onde ele estava e para onde ele ia. E é interessante que nós temos aqui, então, essa descrição, essa palavra descer, ela se repete. Porque depois nós temos lá no verso de número 5, que Jonas, agora que está no navio, ele não vai para outro lugar, senão quando a Bíblia fala que ele desce ao porão, desce da cidade, desce para o porão, parece que ele está só indo para baixo. Ele desce ao porão e lá ele fica deitado. E nós temos uma terceira descrição, que é o que lemos aqui, no capítulo de número 2, quando fala aqui, verso 6, que fala assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Desce de Jope, desce ao porão, e agora lançado ao mar. Jonas é esse que está no ventre de um grande peixe. Não tem como nós ficarmos discutindo que peixe que era esse, mas era um grande peixe que de fato engoliu a Jonas. E nesse momento, irmãos, que nós temos o próprio Deus movendo todo o mar, numa circunstância de trazer de volta aquele que lhe pertencia, de trazer um ponto de equilíbrio, aquele que estava faltoso e desobediente. Deus está trazendo de volta Jonas, mas Jonas está numa escalada descendente, numa espiral descendente. E esse espiral descendente de Jonas, irmãos, agora é descrito na sua própria oração, quando ele fala: eu desci até os fundamentos dos montes. Ele fala: eu desci à terra, só descida, só descida. A sua desobediência o levou ao declínio, a queda. Seu caminho e vida virou esse espiral descendente. E no final, irmãos, nós temos a descrição do próprio Jonas, do próprio profeta, dizendo lá no verso de número 7, ele fala assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Ele diz assim: olha, quando eu estava lá no fundo dos mares, nas montanhas que tem lá no centro da terra, quando eu estava nessa condição, nas profundezas, eu me lembrei de Deus. Eu sei que eu estou em desobediência, mas eu me lembrei que eu tenho um Deus. E aí Jonas recorre à oração. Jonas recorre à oração. Já veio à sua mente alguma circunstância que Deus lhe trouxe livramento? Que Deus lhe deu resposta diante de uma situação difícil? Queridos, quero crer que você estava em plena obediência. Mas aqui nós temos um profeta que está em desobediência e que nesse momento, sem saída, no ventre do peixe, ele recorre a Deus em oração. Mateus capítulo 12, verso 20, o Senhor Jesus fala assim, que Ele não esmaga a cana que está quebrada, e nem apaga a torcida que fumega, até que faça o vencedor o juízo. Ou seja, o Senhor nosso Deus dizendo, olha, Ele não vai destruir aquilo que já está destruído.
Ele não vai exterminar aquilo que já está praticamente acabado. Ele não vai apagar aquela chama, ainda que seja uma fagulha que ainda exista. Ele não apaga a torcida que fumega. Ele não quebra a cana quebrada. A impressão que eu tenho, irmãos, que Jonas é um profeta que está figurando essa ideia de ser essa cana quebrada, essa torcida que fumega, e que representa muitos de nós em alguns momentos da vida, em alguns momentos da história, em que nós nos sentimos totalmente quebrados e desobedientes à palavra do Senhor. E aí, nós temos esse conteúdo de oração. A oração de Jonas, ela expressa um conteúdo, um profeta desobediente que vê na oração o caminho de volta para Deus. Muitas vezes nós achamos que nosso caminho de volta é ter uma teologia concisa. Nós, às vezes, achamos que o caminho de volta para Deus é termos obras que possam nos fazer ganhar crédito com Deus. Às vezes entendemos que o nosso caminho de volta é o fato de trabalharmos incessantemente para Deus, como se Deus tivesse que compensar todo o nosso esforço. Isso é obra. Mas quando nós oramos, irmãos, Deus trabalha. Quando o crente ora, Deus trabalha. E aqui nós temos um profeta que tinha tudo para não ser ouvido, tinha tudo para não ter a sua oração atendida, mas ele não tem outro caminho, como diz o verso de número 7, quando dentro de mim desfalecia, e desfalecer é a ideia de perder o ânimo, perder o fôlego de vida, perder a própria existência, porque ele estava no ventre daquele grande peixe. É fato que hermeticamente fechado naquele espaço haveria uma quantidade de ar suficiente para que Jonas pudesse estar ali, mas sabemos, irmãos, que foi um fato sobrenatural. A tempestade não foi natural. Deus colocar aquele peixe não foi natural, foi algo sobrenatural. E bem como Jonas está naquela condição, foi algo sobrenatural. E nesse momento Jonas se vê nessa condição de desfalecimento. Por isso, irmãos, eu quero identificar aqui alguns aspectos dessa oração que Jonas faz no momento de desfalecimento. Jonas está em queda livre, mas Deus tem um plano para a vida desse que estava em queda livre. Lembre-se, quem se afasta de Deus não tem como Deus não ir atrás e Deus trazer de volta a sua comunhão. A primeira coisa que eu identifico aqui, irmãos, no verso de número 2, quando o salmista vai nos apresentar alguns aspectos aqui, capítulo de número 2, quando temos a seguinte descrição: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e me ouvistes, pois lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente de águas me cercou. Primeiro, Jonas declara a sua angústia. Primeira declaração dele, ele declara o seu estado de angústia. Verso 2, estado de angústia. Há um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um filósofo existencialista, e Kierkegaard, ele fala o seguinte, que o homem ele está sempre em estado de angústia, sempre em estado de desespero, e que de alguma forma ele passa por alguns estágios na sua busca por satisfação para lidar com o seu desespero. Ele fala que o primeiro estágio é o estágio sintético, onde esse homem busca prazer, tão somente qualquer tipo de prazer, desde sexual, desde o aspecto da comida, desde as viagens, todo e qualquer tipo de forma de prazer. E quando chega num ponto, ele vê que esse prazer não satisfaz. Então ele vai para um outro lado, ele vai para o aspecto ético. Kierkegaard, esse filósofo existencialista, cristão, ele diz então que esse homem ele vai então em busca da ética,
Eu quero então fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo certo. Eu quero ser uma pessoa incorrigível. Que nada que eu faço seja errado. Todas as coisas sejam certinhas, padrão, ISO, não sei quantos mil. Mas esse homem consegue ver que ele é um homem pecador, que ele quebra regras, que ele falha com Deus, que ele falha com as pessoas. Ele entra então em uma certa angústia. Ou seja, a primeira angústia, prazer, não cessa. Não consegue preencher. A segunda angústia, o estado de ética pura e simples, como os fariseus, não consegue também porque ele é pecador. E na primeira regra que ele quebrar, ele vai ver a sua angústia, o seu sofrimento, porque ele quer ser certo, mas ele não consegue, porque somos homens. E o terceiro estágio, que só em Kierkegaard fala, ele fala que é o estado religioso, o estágio religioso. É aquele em que esse homem é deparado agora com o grande desafio, o desafio de andar por fé. Ele cita então o fato de que quando Deus chama Abraão e coloca diante de Abraão um desafio. Abraão, toma o teu filho, teu único filho, vá até Moriá e sacrifique o teu filho para mim. Como? Aquilo, irmãos, para Abraão seria algo inimaginável, porque, embora a lei não tinha sido dada, porque a lei foi dada nos dias de Moisés, mas a ideia de matar um ser em sacrifício não era compatível com esse Deus ao qual Abraão estava conhecendo. Então, lidar com essa realidade de ter que matar o filho em obediência a Deus seria um grande passo de fé. Hebreus vai nos informar que Abraão cria que mesmo que se ele matasse seu filho, o Deus a quem ele se servia, haveria de trazer de volta a existência daquele menino. Mas Kierkegaard fala o fato, irmãos, do quanto nós precisamos dar esse salto de fé. E aqui nós temos um profeta que, de alguma forma, a sua fé, a sua confiança, e bem como a sua vida não estava muito ajustada. Segundo o texto, ele estava nesse quadro em que desfalecia a sua alma. E ao mesmo tempo, esse profeta está agora num estado de angústia. E na angústia ele clama. Então a sua oração tem esse conteúdo. Detalha o seu estado de angústia. Nossas orações, irmãos, não podem ser aquelas orações mecânicas. Elas têm que revelar de fato quem nós somos e como nós estamos. Este é o conteúdo que nós temos na oração de Jonas. Para ele, o homem precisa dar um salto de fé. Para Soren Kierkegaard, o homem precisa dar um salto de fé. Jonas precisava de um salto de confiança, não em si, mas em Deus. Por isso ele ora. E quando ele vai orar, ele fala aqui, verso de número 2, na minha angústia clamei, não a qualquer Deus, mas clamei ao Senhor. Por isso ele ora, por isso ele clama. Meu desafio e o seu desafio, quando passarmos por momentos em que estejamos vivendo estados de angústia, de sofrimento, ou que nós tenhamos descido vários degraus na nossa vida espiritual, que nós encontremos espaço para clamar e buscar o Senhor, para chamar a presença do Senhor à nossa vida, como ele diz aqui, eu clamei, eu gritei. Imagina você, irmãos, Jonas gritando no ventre do peixe, porque é exatamente essa descrição que nós temos aqui. Do ventre do abismo, gritei. Não tinha homens para que pudesse trazer-lhe a vida, livrar-lhe daquela circunstância, mas havia um Deus que podia lhe socorrer. Nós lemos os Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Aqui nós temos um profeta apresentando a Deus o seu estado de angústia. Segundo, nós temos aqui um Jonas, um homem que, de alguma forma, vai apresentar algo interessante. Jonas não se importa com o lugar para orar, porque
nesse momento, ele está no ventre do peixe. O ventre do peixe se tornou um lugar de oração. E se nós pegarmos essa metáfora, irmãos, do ventre do peixe, um lugar que aparentemente não muito agradável, o suco gástrico do peixe, bem como algas, bem como certamente plânctons, né? E todo esse aspecto que, humanamente falando, a gente poderia dizer assim, um lugar desagradável de cheiro, de condições inadequadas. Jonas não tinha opção para que ele pudesse escolher um lugar mais adequado para buscar o Senhor, mas Jonas está ali, irmãos, reconhecendo que, a despeito do lugar mais absurdo, ele poderia fazer daquele lugar um lugar de oração. E aí fica a pergunta: qual o lugar que nós estamos, que nós precisamos recorrer a Deus em oração? Quais as circunstâncias às quais nós estamos acometidos e que aparentemente nos deixam numa condição desagradável pelo ambiente, pela circunstância, e que, a despeito de qualquer situação dessas, nós precisamos fazer daquele lugar um lugar de oração. Jonas não se importou com o lugar de oração. Terceiro, Jonas não ignora as circunstâncias e não ignora o fato de Deus pôr a mão naquelas circunstâncias. O verso de número 3, ele diz assim: pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Pois me lançaste. Alguém lançou. Quem lançou? Quem lançou Deus? Quem lançou Jonas naquele espaço? Quem permitiu que Jonas estivesse naquelas condições? Quem autorizou? Quem deu o aval disso? Jonas reconhece, irmãos, que Deus estava naquilo tudo. Deus estava naquilo tudo. E por isso, nós temos que entender que, nesse conteúdo de oração de Jonas, ele não ignora as circunstâncias e nem as ações de Deus. Algo que eu sempre falo com as pessoas: quer conhecer a vontade de Deus? 3 aspectos. Pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus? Discirna aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. O Espírito do Senhor nos guia a toda verdade. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber a vontade de Deus? No livro de Apocalipse nós temos uma descrição a uma das igrejas onde o Senhor fala assim: a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ou a própria Bíblia nos ensinando que os apóstolos, em algum momento, as circunstâncias foram opostas para que alguma coisa do reino de Deus acontecesse, porque Deus tinha outros planos. Então as circunstâncias também são um sinal para observarmos o que Deus quer da nossa vida. E aqui, irmão, Jonas está entendendo que aquela circunstância em que ele estava foi fruto do ato permissivo de Deus. Deus permitindo que Jonas passasse por aquele revés, de ser engolido por aquele grande peixe, e ele está dizendo: pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas, essas ondas passaram por sobre mim. Ele está dizendo: eu estou lá no profundo dos mares, e quem está permitindo que eu passe por isso é Deus. É por isso que o crente tem que saber, até momentos difíceis da vida em que ele passa, que são momentos nos quais Deus está nos permitindo passar, até para nos testar, para nos provar e para avaliar quantas anda a nossa fé. Quarto, Jonas expõe suas incertezas. Naquele momento, no ventre do peixe, o verso 4, Jonas diz assim: então disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o santo templo? Tornarei a porventura a ver o santo templo?
A memória que Jonas tinha, irmãos, era o templo em Jerusalém. E como disse hoje pela manhã, Deus não confiaria a sua palavra se não fosse alguém a quem ele havia chamado. Embora saibamos que naquele contexto de Israel, Samaria, Judá, havia muitos falsos profetas, Jonas era um profeta que de fato tinha um chamado de Deus. Ele era alguém comprometido com o Senhor e que tinha em sua memória as lembranças do templo, as lembranças daquele lugar de adoração que era comum que o judeu fosse para servir e para adorar ao Senhor. E quando ele está naquele momento, ele tem uma dúvida: será que eu vou voltar naquele lugar? Será que eu vou ter condições de estar no templo de novo? Aqui, quando se fala de templo, não é uma metáfora dizendo estar na presença de Deus. Será que eu vou voltar a estar no templo? Amados, na dor, o nosso olhar é tão somente para Deus. O templo remetia Jonas a lembrar de quem? Lembrar de Deus. Quando a gente está numa situação de dor, de sofrimento, de angústia, não há outro lugar ou outra pessoa que nos faça estar mais ligado senão a figura e a pessoa do próprio Deus. Na dor, nosso olhar é tão somente para Deus, e Jonas se lembra do templo, porque o templo trazia à sua memória quem era Deus. Deus a quem ele servia. Jonas era esse. Quinto, Jonas reconhece o livramento de Deus na fraqueza. O verso de número 6 diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu, Deus meu. Interessante que Jonas, ele é citado por Jesus nos evangelhos. Quando os opositores de Jesus perguntam e falam assim: dá-nos um sinal, dá-nos um sinal. E Jesus fala assim: olha, para essa geração que está aí, não haverá outro sinal, senão o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas, irmãos? É interessante, irmãos, que a despeito dessa contrariedade de Jonas, a despeito dessa obstinação de Jonas em relação à desobediência à palavra do Senhor, Jonas retrata aqui aquilo que na teologia a gente chama de tipologia. Jonas tem uma representatividade do próprio Cristo. Do próprio Cristo que nasceu, cresceu, cumpriu seu ministério profético, foi sentenciado à morte, morreu, foi levado à sepultura, mas ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos. E é interessante que aqui a descrição que nós temos de Jonas, irmãos, é a descrição do que de fato haveria de acontecer com o próprio Cristo. Porque Jonas, quando passa esse tempo nas profundezas dos mares, Jonas é como esse Cristo que de alguma forma haveria de ressurgir de entre os mortos. Mas esse Jonas, homem, falho, pecador, ele mostra a sua fragilidade. A despeito de nós termos essa construção que o próprio Jesus cita no Novo Testamento. Mas Jonas é esse que mostra a sua fragilidade, da vida à morte, da morte à nova vida, porque já que esse homem estava lá no seio dos mares, no ventre de um grande peixe, qual a possibilidade desse homem voltar à vida? Qual a possibilidade desse homem voltar a viver? Qual a chance de Jonas vir à vida? Qual a chance dele voltar à existência entre
os homens. É por isso, irmãos, que Jonas traz essa ideia de ser ele uma tipologia daquilo que Cristo haveria de viver e experimentar na sua morte e na sua ressurreição. Mas Jonas é esse também, irmãos, que no Velho Testamento Deus já está nos ensinando que, a despeito do fato de ser ele um profeta, Deus quer nos ensinar acerca dessa nova possibilidade, dessa nova vida que nós podemos ter a partir de um encontro poderoso e transformador que nós temos com o Senhor. Jonas é esse, irmãos, que está dizendo: olha, eu estava na sepultura, e o oceano foi a sepultura para Jonas, e o grande peixe foi o seu caixão, foi o lugar onde ele foi sepultado. O próprio Deus permite que aquele grande peixe tomasse Jonas, e agora Jonas está no seio dos mares fazendo esta oração, onde ele diz, conforme o verso 6, desci aos fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos correram sobre mim, contudo fizeste subir da sepultura. E sepultura para mim e para você é lugar onde a gente põe o quê? Põe gente morta. Jonas é esse que está, digamos assim, nessas condições. E Jonas reconhece, então, irmãos, o livramento de Deus diante da sua fraqueza. Você se lembra do que Paulo disse? Que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, para finalizar, Jonas volta ao ponto de equilíbrio. Verso 8, verso 9, Jonas está dizendo assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Jonas volta ao ponto de equilíbrio, a princípio com espírito de gratidão, a princípio com espírito de quebrantamento, a princípio com espírito de alguém que reconhece a intervenção soberana de Deus sobre a sua vida. Ele reconhece. E ele fala isso, irmãos, porque Jonas não teve um ministério tal qual Jeremias, Isaías, Ezequiel. O ministério de Jonas não teve essa preponderância, essa visibilidade tal qual Isaías, Jeremias, Daniel, porque Deus havia chamado Jonas para ser profeta, e esse chamamento foi algo aparentemente específico para a cidade de Nínive. E Nínive, naquele contexto, era uma cidade pagã, pecaminosa, perniciosa, uma cidade com avanços dos mais variados possíveis. Naquele contexto, né, Nínive era uma cidade promíscua, e que agora Deus chama Jonas para pregar a Nínive. E de alguma forma, irmãos, quando Jonas entende que era para lá, ele age com um certo desdém, porque ele diz: como é que Deus vai me levar para essa cidade? Eu não vou lá para aquela cidade, porque lá aquele povo é ruim, aquele povo é maldoso, aquele povo mata a gente. Eu não vou. Eu não vou. E ele pisa tão duro que ele não vai. E você se lembra que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele foi contra a sua própria vontade, mas ele foi. Posteriormente nós vamos ver outros aspectos do capítulo 3, cenas do próximo capítulo. Mas eu gostaria que você pudesse estar entendendo Jonas como esse, irmãos, e que agora ele está olhando para Judá, está olhando para Samaria, e lá no livro dos Reis, está dizendo que nesse tempo, os profetas de Samaria, os sacerdotes de Samaria,
toda Judá estava fazendo coisas que eram abomináveis diante de Deus, estavam agindo como idólatras, buscando outros deuses, servindo outros deuses. Ele está dizendo, olha, como quem diz assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está dizendo, olha, eu sei que Deus é bom, e quem abandona o Senhor, está abandonando esse Deus que é compassivo, que é misericordioso. E aqueles que se entregam à idolatria são desprovidos dessa misericórdia. Porque o povo de Judá, o povo de Samaria, os israelitas, que eram como se fossem os cristãos do Velho Testamento, eles estavam andando em idolatria. Então, quem tinha que andar certo, estava andando errado. E ele sabia disso. Ele sabia disso. Quem tinha que andar certo, estava andando errado. Você viu esses dias alguém que de alguma forma maquinou a morte do próprio marido? Você tem visto aí dia após dia escândalos que têm se tido com pessoas que dizem conhecer a Deus. Aí Jonas está dizendo exatamente isso aqui. É como se nós hoje falássemos, olha, os que se entregaram a essas coisas, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. E Jonas está reconhecendo que Deus é misericordioso, mas que havia um grande pecado, não somente na cidade de Nínive, mas também em Judá, em Israel, em Samaria, todos aqueles que estavam conhecendo o Senhor. E é nessa hora que ele reconhece que Deus é misericordioso, e ele fala, mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, eu pagarei. E por fim, Jonas expressa uma palavra, uma frase, que para nós, como presbiterianos, é muito emblemática, porque Jonas vai dizer assim, olha, ele está no ventre do grande peixe, ele podia gritar, ele podia espernear, ele podia fazer qualquer coisa que ninguém humanamente poderia salvá-lo. Mas lá no final do verso 9, ele fala assim, ao Senhor pertence a salvação. Nós cremos no monergismo. O que é o monergismo? A salvação, ela vem tão somente de Deus. Quem interfere na salvação do homem? Ninguém. Quem pode salvar o homem? Ninguém. Mas Deus pode. Quem podia salvar Jonas? Deus. Quem podia mudar as circunstâncias de Jonas? Deus. Quem podia alterar isso? Ninguém. Deus, tão somente Deus. E aqui nós temos, irmãos, portanto, esse momento em que Jonas reconhece, olha, ao Senhor pertence a salvação. Do ponto de vista da teologia contemporânea, Jonas é um monergista. Deus é que vai intervir em toda a história humana para trazer entendimento à salvação. Deus que vai, mediante a ação do seu Espírito, trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso caráter. E onde é que nós estejamos, Deus vai atrás, porque Deus foi atrás de Jonas, porque Jonas lhe pertencia, porque Jonas era alguém que fazia parte da aliança, do povo da aliança, do povo chamado para servir o Senhor com alegria no coração. Amados, e aqui a gente encerra essa exposição, e que fique para nós algumas lições. Dentre elas, se você já não teve aquele momento de clamar a Deus uma intervenção soberana, é hora de clamar. Jonas é um grande exemplo. Se você, de alguma forma, estava andando contrário aos princípios do Senhor, e ao ouvir a história de Jonas, e você está andando corretamente diante do Senhor, aproveite a oportunidade de ver em Jonas
Se Deus ouviu a oração de alguém que estava errado, mas para corrigi-lo, imagina de alguém que está andando corretamente diante do Senhor, Deus vai aperfeiçoá-lo mais e mais. E Jonas nos ensina, irmãos, que não há outro caminho. Num cenário em que o justo precisa do socorro e do amparo do Senhor. E é por isso que Tiago vai nos ensinar. Muito pode, por sua eficácia, oração do justo. Que o Senhor nos abençoe. E que, ainda que nós estejamos no ventre de um grande peixe, mas cercados por momentos difíceis, que nós não deixemos de buscar o Senhor, que nós ousemos abrir a nossa boca e o nosso coração e falar: Deus, intervenha na minha história, intervenha na minha vida, intervenha na minha família, intervenha na minha igreja, intervenha na minha nação, Senhor, intervenha sobre nós. Vem sobre nós, ó Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e que nós apliquemos essa palavra aos nossos corações mediante a ação da graça e do Espírito Santo do Senhor. Amém?